Donald Trump decidiu aplicar a lei Magnitsky nos ministros do Supremo Tribunal Federal. Alexandre de Moraes havia sido acionado pela lei. Brasil. Nesse momento, Donald Trump toma uma atitude pesada. Ele enfrenta de frente o próprio Alexandre de Moraes. O site do Tesouro norte-americano afirma que a lei Magnitsky foi designada, ou seja, foi aplicada pelo Tesouro a Alexandre de Moraes. O que será que significa essa lei Magnitsky? Antes de entendermos isso, é necessário que você relembre. Em 2024 nós vimos essa imagem aí. Essa imagem está na capa da revista The Economist do ano 2024. Tal revista que é controlada hoje pelos caras que mandam na grana no mundo, os Rothschild. Eles colocaram uma imagem que tem, de forma subliminar, uma televisão ou um monitor de computador com a bandeira do Brasil preta de forma subliminar. Nessa bandeira, ou nesse monitor, nós temos cabos conectados a cérebros. Nós estamos vendo os cérebros da população brasileira sendo, de certa forma, controlados. Por quê? Estamos falando de uma televisão, de um monitor, de um veículo de informação, um veículo de mídia, o controle da informação. Esses cabos estão divididos em duas cores, o vermelho e o azul, ou seja, a esquerda e a direita. Quem estará no controle das informações dentro das mentes, dentro dos cérebros da população brasileira? Quem estará no poder? Estamos vendo uma disputa agora política, esquerda e direita, o vermelho e o azul, para quem irá conseguir, então, de certa forma, controlar os nossos cérebros. Quem irá vencer? Exatamente o desenrolar dessa imagem é que está ocorrendo nesse exato momento. Isso mostra que a população dividida está pronta mais uma vez para ser conquistada. O dividir para conquistar sendo utilizado de forma perfeita. De um lado, nós temos Alexandre de Moraes com o presidente Lula, e à esquerda, do outro lado, nós temos o ex-presidente Bolsonaro pedindo auxílio a Donald Trump, onde o seu filho Eduardo Bolsonaro já foi para os Estados Unidos. E agora, deputados republicanos norte-americanos que estão ao lado de Eduardo Bolsonaro estão solicitando a Trump mais uma jogada em cima de Alexandre de Moraes. E essa jogada envolve a lei Magnitsky. Eles, na verdade, solicitaram isso no final de fevereiro, porém, apenas ontem nós ficamos sabendo, pois esse deputado republicano chamado Rick McCormick, da Geórgia, e a Maria Elvíria Salazar, da Flórida, enviaram essa carta no dia 25 de fevereiro. Caso você não se lembre, a Maria Elvíria Salazar foi aquela que levantou uma foto de Alexandre de Moraes, quase que como se fosse um cartaz de procurado, falando que ele estaria indo contra a democracia brasileira. Muitas pessoas concordam com isso. Really, we do not know if the Supreme Justice Mr. de Moraes is a socialist, or he's a useful fool, or he's a useful idiot for the socialists. But we do know that he is curtailing the most fundamental right that any democracy, including the Brazilians, have, which is free speech. Why do you think that Elon Musk and Twitter is in the crosshairs of this gentleman? E na data de ontem, o próprio Rick resolveu aí trazer a público o que ele pediu a Donald Trump em apoio a Eduardo Bolsonaro, em apoio ao presidente Bolsonaro. Nós podemos ver, de certa forma, o início de um desenrolar, uma troca de poderes nas eleições do ano 2026. E, curiosamente, nessa capa de 2024, nós vemos ali o eclipse, de certa forma, mostrando que uma troca ou várias trocas iriam acontecer perante eleições. Vimos que Donald Trump assumiu o poder, enfim, sobre Joe Biden, passando de um para o outro agora essa troca de poder, e no Brasil isso também pode acontecer em 2026. Pois o que é, enfim, a lei Magnitsky? Essa lei é uma lei que o governo norte-americano pode colocar sobre pessoas que são autoridades estrangeiras, se de repente eles acharem que essas pessoas estão violando direitos humanos ou executando casos graves de corrupção. Nesse momento, sanções cairiam sobre Alexandre de Moraes caso isso aconteça, aonde qualquer coisa que ele tenha nos Estados Unidos ficaria
bloqueada? Bens ou dinheiro. Esses ministros, alguns deles, têm patrimônio fora do Brasil, escritórios fora do Brasil. Inclusive o próprio Alexandre de Moraes, recentemente, correu já para tirar grana que ele tinha nos Estados Unidos. Mas o que acontece com a Lei Magnitsky vai além do que aquilo que a maioria das pessoas imagina, pois muitas pessoas vão pensar assim, cara, mas ele só tem coisas lá, e se ele tirar tudo de lá e ficar aqui no Brasil, nada vai mudar. Porém, os bancos, aqueles que hoje estão no controle de tudo isso, como eu disse, a família dos Rothschild, são os caras que controlam os bancos e a grana no mundo. O dinheiro, hoje, é quase que o senhor desse século. Eles, dominando bancos, conseguem fazer, de certa forma, com que bancos que estão nos Estados Unidos, que foram criados nos Estados Unidos, como o Citibank, por exemplo, possam fazer com que ele aqui tenha os seus bens ou o seu dinheiro nesse banco bloqueados. Aí você vai falar, tá, mas se ele abrir uma conta no Banco do Brasil ou na Caixa Econômica? O que acontece é que, como hoje os banqueiros, de certa forma, trabalham em conjunto, principalmente porque é uma pirâmide hierárquica, esses caras, tendo o dólar como uma das moedas principais no mundo, nesse momento seria a principal moeda atualmente, fazem com que qualquer banco que tenha ligações com os Estados Unidos tenham que, de certa forma, decidir se vão querer manter uma relação boa com o governo norte-americano, com Donald Trump, ou simplesmente ceder ao ministro brasileiro. O Banco do Brasil, a Caixa Econômica, o Itaú, por exemplo, Santander, esses bancos todos têm ligações com os Estados Unidos. O que, de certa forma, faria com que Alexandre de Moraes fosse prejudicado em praticamente todos os bancos brasileiros, mudando radicalmente a sua vida e fazendo com que ele mude a sua postura daqui para frente, para que um dos lados, pelo menos o lado da direita, que esteja lutando por essa inversão de poderes em 2026, possa estar, de certa forma, se sobressaindo nessa história. Consegue compreender essa jogada política que está acontecendo no nosso país? Como todos nós agora estamos nas mãos dessa disputa política para ver quem estará no controle? É quase que como se os nossos cérebros estivessem literalmente sendo controlados. E as informações que chegarem até ele estarão nas mãos de quem ganhar essa disputa daqui para frente. Quando a gente traz a informação de que somente Alexandre de Moraes foi alcançado pela aplicação dessa lei, ela casa com o movimento que a gente descrevia agora há pouco dos bolsonaristas, do deputado licenciado Eduardo Bolsonaro, para que não alcançassem outros ministros. Uma preocupação sensível ali do bolsonarismo com Gilmar Mendes, decano da corte, ele que costuma fazer a ponte, não só da oposição, mas da política com o Supremo Tribunal Federal. Vimos recentemente a revista The Economist falando contra o próprio Lula. Aqueles que controlam a The Economist são justamente os banqueiros, a família dos Rothschild. E eles colocaram uma mãozinha ali laranja, fazendo o gesto de pinça de Donald Trump, o símbolo do 666, prestes a estourar o balãozinho de Lula, a acabar com a festa dele. Lula é um cara que está defendendo o Alexandre de Moraes de todas as formas nesse embate que o Brasil está tendo com os Estados Unidos. Perspectiva é de que tenhamos nos próximos